Nesse vídeo a gente vai abordar sobre a oitava emissão do fundo RZAT. Inclusive fiz aqui no canal uma análise de uma outra emissão de outro fundo da mesma gestora e o que é bacana é que a gestão é um pouco diferente do que a gente vê no mercado, tá? Inclusive vou abordar esse assunto um pouco mais a fundo. A ideia aqui nesse vídeo é demonstrar valores para vocês, as datas específicas, fator de proporção, também entender um pouquinho mais sobre o fundo, no que ele investe, como ele investe, e aí realmente vocês tirarem as suas próprias conclusões, tá bom? Pessoal, antes de tudo, meu nome é Giovanni, eu sou formado em Economia e sou consultor CVM, tá bom? Hoje eu atuo como consultor de investimentos e se você quiser, né, entrar em contato comigo ou também conversar comigo sobre investimentos, eu sempre deixo aqui embaixo o link do canal do Telegram, que eu falo com os meus inscritos aqui. E caso você queira entrar em contato comigo, eu sempre também deixo ali dados para você mandar uma mensagem, tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, aqui a oitava emissão do fundo RZAT, tá? O fundo RZAT, lembrando, ele é um fundo, na verdade, que ele vai ser mais de tijolo, tá? Então, ele vai ser de tijolo, mas a estrutura é um pouco diferente, tá bom? Eu vou entrar um pouco mais a fundo depois. Mas aqui a ideia, então, já logo de cara, o preço de emissão é de R$ 98,03. Se a gente pegar o último relatório gerencial, tá, que foi ali divulgado, se não me engano, dia 4/9, a gente vai ver que o valor patrimonial é de R$ 100,48, tá? Se não tiver um outro documento mais atualizado, realmente já é um ponto importante a gente visualizar, que é a emissão está sendo menor do que o valor patrimonial. Isso realmente faz com que deteriore o valor patrimonial do fundo, tá bom? Isso é tomar bastante cuidado. Outro ponto é que, se a gente comparar o valor de mercado, pelo menos aqui está no relatório gerencial, está 97,80, ou seja, o valor de mercado já está abaixo também do preço de emissão. O preço de emissão não tem o custo ainda de distribuição primária, tá? Então, já é um ponto importante para a gente comentar aqui no vídeo. A intenção aqui é realmente captar em torno de 300 milhões, tá? No total, junto com o custo de distribuição. E caso, né, precise ter esse valor adicional, pode chegar até 374 milhões 975 mil, tá bom? 375 milhões para arredondar. O custo unitário de distribuição será de 2,01% ou, né, 1,97, totalizando R$ 100 o preço de subscrição. Ou seja, subscrição está de R$ 100, preço de mercado está R$ 97, R$ 98. Já um ponto que a gente precisa se atentar se vale a pena ou não subscrever, tá? Aqui abaixo, inclusive, eles podem atualizar esse valor de subscrição, né? Eles dão aqui o prazo de 5 dias úteis antes do término do período de exercício do direito de preferência, que a gente vai ver no cronograma. Beleza? Então aqui mais abaixo a gente consegue ver, né, a data de corte para o exercício de direito de preferência é no dia 9/9, que foi ontem no caso, eu estou gravando no dia aqui 10. O início do período de exercício e negociação do direito de preferência na B3, dia 11, que é amanhã, ou seja, vai ser possível você vender o seu direito de subscrição e encerramento do período de negociação no dia 13, ou seja, você tem do dia 11 até o dia 13 para vender seu direito ou comprar direito de subscrição, e início do período de subscrição, aí sim, no dia 13 até aqui, da data limite, encerramento do período de exercício do direito de subscrição até dia 23. Então, do dia 13 ao dia 23 você tem esse período para subscrever, ou seja, para comprar realmente a subscrição, e liquida ali no dia 24, beleza? Então, a gente seguindo para o próximo documento. Aqui nesse documento, normalmente, só reforçando os mesmos pontos, né, mas colocando um dado adicional que é o fator de proporção. Então, novamente, oitava emissão, né, o valor total de 294 milhões, sem taxa, com taxa, vai para os 300 milhões e o fundo pode ter cotas adicionais de até 25%, totalizando quase 75 milhões a mais dos 300. Então, por isso que 375 milhões, aqui como a gente pode ver. Beleza? Público-alvo seria para investidor qualificado, porém, para quem já é investidor do fundo, não se aplica isso. Isso é para a oferta que quem não tem esse ativo ainda na carteira, tá bom? Preço de emissão seria R$ 98,03. Custo de distribuição R$ 1,97. Preço total de R$ 100. Né? Preço de subscrição de R$ 100. Aqui ele fala novamente sobre a possível atualização, né, do valor da subscrição. E aqui também distribuição parcial montante mínimo da oferta seria de 30 milhões, o mínimo, tá? Que eles gostariam de coletar.
Destinação dos recursos, eles sempre, como todos os fundos falam aqui, né, os recursos líquidos à oferta serão destinados para aquisição de ativos compatíveis com a política de investimentos do fundo. Eles não deixam claro já nesse primeiro momento o que eles iriam aplicar, mas eu peguei um outro documento que destrincha esses pontos, tá bom? E o fator de proporção de 0,80, tá? Ou seja, se você tem 100 cotas, você teria direito a 80 direitos de subscrição, tá bom? Ou seja, realmente é praticamente dobrando o tamanho do fundo, tá? É bem relevante essa subscrição. Aqui a gente partindo para o outro documento, tá? Então, até vou começar no começo, né, realmente. Então, prospecto definitivo, a gente vê aqui todas as mesmas informações. E aqui, caso vocês queiram, né, ver a fundo depois, vocês podem ver e clicar qual que é o ponto que você gostaria. Então, destinação de recursos, né, dos recursos. Então, você clica aqui, você já é jogado para essa parte do documento, e aí você pode ler realmente o que seria o caso aqui, tá? Então, destinação dos recursos, ele fala o que o fundo pode aplicar. Então, ele pode aplicar diretamente na aquisição dos imóveis, ações, debêntures e bônus, fundos imobiliários, em FIPs, né, que são fundos de investimento em participação, cotas de outros fundos, certificados de recebíveis imobiliários, que seriam os CRIs, e por aí vai, né? Então, basicamente, tudo que um fundo pode aplicar, beleza? O fundo poderá aplicar até 100% do patrimônio líquido nos ativos imobiliários e por aí vai. Aqui abaixo, aí sim a gente consegue ver o pipeline, ou seja, qual que é o guia, entre aspas, que o fundo tende a mirar para fazer esses próximos negócios, tá? Aqui a gente consegue ver, tá? Então, aqui são entre aspas, investimentos, né? São ativos, na verdade, que eles querem tá comprando, né? Então, como vocês podem ver, mais ou menos o valor, em torno ali, o valor da compra 80 mil, valor de mercado 133, então o valor de desconto, né, descontado em relação ao valor mercado, e a taxa anual IPCA mais tantos por cento, né, IPCA mais 13, IPCA mais 11, IPCA mais 12, seria basicamente essa oferta, tá, pessoal? Inclusive vou abordar um pouquinho mais a fundo no relatório gerencial sobre esses pontos aqui. Então agora realmente só para fechar esse ponto, aqui basicamente o formulário de direito de preferência. Então aqui a gente consegue ver os números que eu comentei no vídeo, tá? 98,3, preço da emissão, preço de distribuição 97, preço de subscrição R$100. Data de direito de preferência do dia 11 até dia 23, negociação do dia 11 até o dia 13, tá? E basicamente seria isso, ok? Agora sim, um relatório gerencial, tá? Que a gente já viu um pouquinho sobre, mas eu vou ver desde o começo. Então, aqui logo de cara, a gente vê um ponto importante que é interessante para a gente ver, para entender, né? O investidor entender é o seguinte: taxa de administração, que é o valor que o fundo vai cobrar do valor patrimonial, né? 1% em cima do patrimônio total, 1% ao ano, tá? Lembrando. E a taxa de performance, que é 20% acima de IPCA mais 5. Lembrando que IPCA mais 5 é uma taxa muito baixa, tá? Para um fundo imobiliário, pessoal. Lembrando que um título público hoje está pagando em torno de IPCA mais 6. Então, já é um ponto alarmante também. Taxa de performance 20% acima do que for IPCA mais 5, ou seja, é basicamente todo o cenário possível, tá? Realmente é algo até muito fácil de um fundo atingir nessa proporção. Então, na verdade, a taxa de administração não é 1%, é um pouco mais, só que a taxa de performance ela engana um pouquinho, tá bom? Então, a divulgação de rendimento no 10º dia útil, pagamento no 15º dia útil, tá? Aqui, como comentei com vocês, né, 97,80 o valor de mercado, mas também vou colocar um outro vídeo mostrando para vocês o valor atual. Valor da cota patrimonial de R$100,48, número de ativos 10, somente 10, é relativamente pouco, tá? O número de ativos que a gente tem. Dividendo 12,76, realmente bastante alto, né? Basicamente para um fundo que tem sim ativos e tem imóveis, é um dividendo basicamente de um fundo de papel, né? Alocado do patrimônio 99,7, ou seja, quase 100%, mas eu vou explicar para vocês o porquê disso, tá? E o cap rate, que seria basicamente o rendimento desse investimento, é 9,26 em cima do IPCA, tá? Então, IPCA mais 9,26. Então, aqui está a estrelinha, cálculo refere-se à alocação na estratégia de Sales and Leasebacks e BTS. Eu vou explicar para vocês o que seria isso, tá bom?
Então, antes de tudo, antes de a gente visualizar realmente o fundo, eu prefiro explicar para vocês como que é a política em relação dele, a política da tese de investimentos deles, tá? Tem duas principais, né, que são os tipos de investimentos, seria sale and leaseback, que seria basicamente venda e depois devolução. Normalmente, a mais utilizada seria realmente a sale and leaseback, que é basicamente, como vocês podem ver desenhado literalmente, venda por um valor descontado, a empresa vende o imóvel para o fundo, o fundo tem esse imóvel nas mãos, ou seja, a garantia basicamente realmente o fundo tem ali esse imóvel nas mãos, e o aluguel é uma taxa de IPCA mais uma taxa pré, que seria uma taxa híbrida, né? Então IPCA mais 13%, IPCA mais 10%. E aí, por mês, o fundo recebe, ou por período o fundo recebe, e quando chega o final do contrato, que pode ser 5 anos, 10 anos, o locatário, né, que antes era o dono, o antigo dono, pode recomprar aquele imóvel pelo mesmo valor que vendeu inicialmente. Para o locatário é benéfico porque ele consegue ter basicamente um empréstimo a custos mais leves, tá? Porque IPCA mais 9 é um custo até relativamente baixo para o locatário ter aquele valor em mãos, né? E o que é bacana? Principalmente para o locatário, é vantajoso porque após 10 anos ele pode recomprar o valor daquele imóvel sem correção monetária nenhuma. Então ele vendeu por 100 milhões de reais hoje, 2024, e em 2034 ele vai poder comprar ali por 100 milhões aquele imóvel, tá? Então na prática o fundo ele consegue ter um retorno somente realmente pelo aluguel da taxa contratada, tá bom? O valor em si do imóvel ele não tem de ter nenhum ganho de capital. Se o locatário vir a falir no meio do tempo, o fundo ele tem a garantia de ter o imóvel em mãos e poder vender, inclusive com um valor até um pouco maior, porque ele vendeu inicialmente, né? O locatário vendeu inicialmente com um desconto em relação ao valor de mercado, tá bom? Basicamente seria essa a principal tese do fundo e ele aplica para todos os ativos que ele tem. Hoje são 10, e aí a taxa que ele contrata seria essa aqui, ó, IPCA mais 9,23, spread médio, ou seja, é a média dos contratos, e CDI mais 4,5, que representa quase nada, é quase tudo IPCA, e a estratégia realmente é quase toda sale and leaseback, beleza? Então, aqui para vocês, uma coisa que eu vejo que é muito realmente danosa para o fundo é o seguinte, a transparência, pessoal. Como vocês podem ver aqui mais para baixo, a gente consegue ver o portfólio do fundo, tá? São 10 ativos, como o fundo deixou claro. Só que primeiro, qual que é a taxa de cada ativo, né? Qual que é a taxa contratada de cada ativo? A gente não consegue ter muita clareza no relatório gerencial. Isso eu vejo como uma falha na comunicação do fundo com os investidores, tá? Apesar de eles apresentarem ali o spread intermediário, né, um spread médio, eles não falam exatamente quanto que é para cada um, tá bom? Aqui também na questão de valor de compra, eles colocam normalmente o valor que eles pagaram, né? Então aqui a gente consegue ver 20 mil, 44 mil, isso aqui é em R$ 1.000, então na verdade são 15 milhões, 20 milhões, 15 milhões e por aí vai, tá? Coloca mais 3 zeros aqui para a gente poder fazer o cálculo certinho. Então existe também uma concentração em alguns imóveis, né? Alguns ativos específicos, por exemplo, aqui nesse fundo, né? 150 milhões somente em um ativo, sendo que o tamanho do fundo não é tão relevante assim, tá, pessoal? O tamanho do fundo é em torno de 300, 400 milhões, né? Então, existe uma concentração, né? Então, além do número de ativos, existe uma concentração em poucos ativos o portfólio. Então, a subscrição em si, a emissão, é muito boa, é muito saudável para o portfólio do fundo, justamente para buscar uma diversificação, algo muito parecido que está acontecendo com outros fundos da mesma gestão do RISA, tá? Porém, eu vejo com bastante cuidado, né? Principalmente essas concentrações aqui. Se a gente for ver mais a fundo sobre os ativos em si, aqui é um CRI que eles contrataram, né? CDI mais 4,5, mas é pouco representativo em relação ao patrimônio, tá? 1,6 milhão somente. Aqui a gente vai ver sobre os negócios, a gente vê que não são empresas muito grandes, apesar de ter um histórico bacana, porém não são empresas muito grandes, tá, pessoal? Então existe sim um fator de risco um pouco mais elevado, tá? Não são grandes instituições que têm várias sedes no Brasil, então
realmente é um fundo que ele tem um risco bem mais elevado do que outros que a gente vê no mercado. Então a gente vê aqui, né, a empresa Polyguin, não sei como pronunciar o nome dessa empresa especificamente, mas que a gente não tem muitos dados, né? Porque muito provavelmente a maioria das empresas que a gente vai ver aqui não tem dados abertos. Então isso é um pouco ruim, não dá tanta segurança para o investidor, infelizmente, né? Não são empresas que, por exemplo, estão na B3, que tem números abertos, números públicos, a gente consegue conferir, né? Por exemplo, empresas muito grandes, como Carrefour e por aí vai, a gente poderia conferir esses números depois, né? Em relação aqui, ó, a gente pode ver outro aqui, um posto no caso. Então são realmente empresas bem menores, tá? Bem pequenas. Aqui é uma construção, né? Que é um dos BTS que ela tem. Aqui tem o Confrio, que é uma outra, né? Outra empresa. Andorinha Transportes, tem duas da Andorinha Transportes. Grupo Voar. Vocês conseguem ver que não são instituições muito grandes e tem inclusive também uma concentração geográfica, tá? Até voltando aqui um pouquinho mais para cima, vocês podem ver que a região que foi contratada ali, ó, duas em São Paulo, quatro em São Paulo, né, mais ou menos. Tem aqui do Distrito Federal, tem de Goiânia, Mato Grosso. Então é uma região mais concentrada ali no centro-oeste e sudeste, tá? Mais ou menos. Então, tomar um pouco de cuidado caso você for aportar. Em questão da subscrição em si, o preço, pelo que eu vejo, não faz sentido para o investidor, dado que o valor de mercado está mais barato do que o valor patrimonial e também a subscrição, pelo que eu vejo inicialmente, está abaixo do valor patrimonial do próprio fundo, então pode deteriorar o patrimônio do fundo também, tá bom? Então, na prática, pessoal, é um fundo que tem um risco bastante elevado. A subscrição, a emissão, sim, acaba contribuindo com a diversificação e diminuindo esse risco, com certeza. Porém, é um fundo naturalmente que ele vai buscar taxas bem mais altas, justamente por empresas não serem tão ali consolidadas dentro do mercado, né, das empresas que ela faz esses negócios. Então, se você tiver uma outra opinião, discordar de mim, por favor, pode deixar aqui nos comentários. A ideia realmente é fazer esse debate acontecer realmente entre os investidores e, obviamente, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Você tem total liberdade do que fazer com a sua carteira de investimentos. A minha ideia realmente é só mostrar os números e interpretar os dados aqui junto com vocês. Tá bom, pessoal? Tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpe esse vídeo ficar um pouquinho maior do que os outros, mas é importante comentar sobre esses pontos com vocês. Então, se você gostou do meu trabalho, por favor, deixe seu gostei, deixe seu comentário, entre no canal do Telegram e até o próximo vídeo.